Olá, meus queridos, chegamos finalmente ao final de 2024. Estamos no último domingo do ano e há uma festa bonita celebrada hoje pela nossa igreja. É a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E o evangelho que nos é proposto pela liturgia de hoje é Lucas capítulo 2, versículos de 41 a 52. E eu escolhi como tema da liturgia deste último domingo do ano, festa da Sagrada Família, o seguinte: quem traz Deus dentro de si, quer se fazer dom para os outros. Vou repetir. Quem traz Deus dentro de si, quer se fazer dom para os outros. Quando lemos o Evangelho, devemos sempre distinguir o que o evangelista quer nos dizer, e esta é a palavra de Deus, que é válida para sempre, da forma como ele a diz, usando os esquemas teológicos e literários da sua cultura e do seu tempo. Isto é ainda mais verdade na passagem que a igreja, a liturgia, nos apresenta para a festa da Sagrada Família. Porque se olharmos este episódio do ponto de vista literal, ao pé da letra, mais do que uma Sagrada Família, parece uma realidade verdadeiramente desarticulada. Afinal, nós temos aqui um filho que permanece em Jerusalém sem avisar os pais. Os pais que só percebem a ausência do filho depois de um dia de viagem. E o filho que até repreende, dá uma bronca nos pais. Vejamos então o que o evangelista quer nos transmitir ao lembrar como começou este evangelho. Quando o anjo anunciou a Zacarias o nascimento de seu filho, João Batista, ele disse que, abre aspas, vinha converter o coração dos pais aos filhos. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 17. Foi uma citação da profecia do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos de 23 a 24, que, no entanto, continuava, e os corações dos filhos para com os pais. Bem, Lucas não concorda. Essa segunda parte da profecia de Malaquias ele não cita. Não é o novo que deve acolher o velho, mas é o velho que deve esforçar-se para acolher o novo. É isso que Jesus Cristo fará. Jesus não caminha, não segue os passos dos seus pais, mas são os pais que devem acolher a sua novidade. Vamos ver então. Leiamos agora os versículos de 41 a 45. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Olha, os fatos são bem conhecidos. É a festa da Páscoa, é uma das 3 grandes festas anuais para as quais os judeus iam a Jerusalém. E aqui a Maria e José levaram também Jesus. Só que Jesus permanece em Jerusalém sem avisar os seus pais. Os pais só perceberam depois de um dia de caminhada e aí vem o incidente. Vamos ver o que acontece. Leamos agora os versículos de 46 a 48a. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse, veja só, então o evangelista apresenta Jesus como imagem da sabedoria divina, que se senta no meio dos mestres, que o ouviam e o questionavam, e todos ficam maravilhados, chocados com a sua inteligência, e as suas respostas. E aqui está o ponto central desse episódio, o incidente. Quando o viram, os pais ficaram espantados, pois não esperavam encontrá-lo ali, e sua mãe lhe dirigiu a palavra, e é interessante observar que o evangelista jamais chama Maria pelo seu nome. Ele nunca a menciona como tal, apenas como mãe.
quando os personagens não são apresentados com seus nomes, mas são anônimos, como é o caso aqui, significa que são personagens representativos. Portanto, na figura da mãe, o evangelista quer retratar a espera frustrada do povo de Israel, que não se reconhece neste Messias que se abre ao novo, que é uma grande novidade. Prossigamos lendo agora os versículos 48b a 49. Diz então Maria: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? A palavra grega filho significa minha criança, aquele sobre o qual se tem direitos. Bem, em vez de se desculpar, Jesus parte para o contra-ataque. E a primeira e única vez nesse evangelho em que Jesus se dirige à sua mãe é com palavras de repreensão dura e severa. Diz Jesus: por que me procuráveis? Jesus os está chamando de ignorantes. E na verdade ele diz algo que eles deveriam saber. Não sabíeis que devo estar naquilo que é de meu pai? O verbo dever, usado pelo evangelista, indica que é uma expressão da vontade divina. A mãe disse a Jesus: teu pai e eu estávamos. Jesus lhe recorda que o pai dele não é José. O pai dele é outro. E ele deve permanecer nas coisas de seu pai, como ele afirma. Leamos agora os versículos de 50 a 52. Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré. Era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Então o evangelista comenta que eles não entenderam esta novidade, é muito grande para eles. Mas aqui começa a se desenvolver e a crescer a figura da mãe de Jesus, que então chegará ao ponto de tornar-se discípula do Filho. Sua mãe refletirá sobre tudo em seu coração. É uma grande novidade. É algo que a desconcerta. Mas a mãe de Jesus é grande, porque ela não rejeita o novo. Ela pensa, reflete sobre isso. E Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e diante dos seres humanos. Aqui, a referência do evangelista é a um dos maiores profetas da história de Israel, o profeta Samuel, que também cresceu diante de Deus e dos homens com graça, diz a Bíblia. Portanto, a grande novidade que o evangelista nos apresenta é um convite a deixar o passado para se abrir ao novo. Somente quem se abre ao novo caminha com Jesus e vai em direção ao Pai. Bom, passo eu agora aqui as minhas considerações pessoais. E começo citando a seguinte frase, que é de um grande pregador batista inglês do século XIX, Charles Haddon Spurgeon. Ele diz: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. Aquele que confia em Deus, obedece-lhe. Um dos grandes riscos que corremos na vida é idealizar as instituições como se elas pudessem ser perfeitas e totalmente de acordo com o que desejamos delas. Uma dessas instituições que na Igreja Católica corremos o risco de idealizar é a família. Frequentemente fala-se de família como se fosse uma realidade monolítica, facilmente identificável, imutável e sagrada. Ou seja, caída pronta dos céus pela vontade divina. Há décadas, o mundo verifica uma mudança radical na vida familiar. O foco deslocou-se do matrimônio para o casal. O matrimônio é entendido como um compromisso para sempre, enquanto que o casal é inteiramente livre. O matrimônio envolve
direitos, normas e obrigações estabelecidas pela sociedade. Enquanto que ser um casal é um fato livre. Depende da relação que se estabelece. Depende da comunicação emocional que existe entre duas pessoas. A ênfase nos tempos atuais se dá mais sobre a felicidade na relação do que na importância da instituição familiar em si mesma. Isso tudo não deixa de ter seu lado positivo, pois passa-se a valorizar mais a pessoa, seus anseios, suas vontades, seus sonhos e assim por diante. Algo que o Evangelho da festa de hoje nos ajuda a perceber com clareza é que, na família, ninguém pertence a ninguém. O marido não possui a esposa não possui o marido, os pais não possuem seus filhos e os filhos não possuem seus pais. A resposta áspera de Jesus à sua mãe é uma clara indicação disso. Apesar de ter seu pai terreno, seu pai biológico, ele sabe que, no fundo, a sua filiação está unida a algo maior, seu Pai Celeste, o reino de Deus. Ele, como filho, não aceita ser limitado pela sua cultura, pelo seu ambiente, pelas expectativas que os outros possuem para ele. Quantas vezes as famílias, ao invés de serem locais que estimulam o desenvolvimento pleno e profundo das pessoas, tornam-se um instrumento de castração, de limitação, de apequenamento dos seres humanos. No fundo, é um pouco em relação a isso que Jesus afirma em Mateus, capítulo 10, de 35 a 37. Vamos ler agora. Com efeito, eu vim causar divisão. O filho contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Assim como Jesus, no texto que acabamos de ler, exige uma lealdade incondicional a ele, o mesmo ele dedica ao seu pai, ao afirmar no Evangelho de hoje que ele deve estar naquilo que é de seu pai. Vamos então agora concluir essa nossa reflexão dessa festa da Sagrada Família com esta bonita oração, esta bonita prece que já está aparecendo aí no seu vídeo. Nós te louvamos e bendizemos, Pai, porque mediante teu Filho, nascido de mulher, pelo poder do Espírito Santo, nascido sob a lei, tu nos redimiste da lei e encheste a nossa existência de luz e de nova esperança. Que as nossas famílias sejam acolhedoras e fiéis aos teus projetos. Ajudem e apoiem os sonhos e os novos entusiasmos dos seus filhos. Envolvam-nos de ternura quando estão frágeis. Eduquem-nos a amar-te e a todas as tuas criaturas. A ti, nosso Pai, toda a honra e toda a glória. A vocês todos que nos acompanharam neste ano de 2024, beijo no coração, Deus os abençoe. Nós ficaremos agora este mês de janeiro sem os vídeos. O texto das homilias continuará sendo disponibilizado em meu blog na internet. Porém, o vídeo, neste mês de janeiro, nós não o teremos. Deus abençoe todos vocês. Então, até fevereiro, se Deus quiser.